Espírito Santo, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos te ouvir bem dentro da nossa alma. É a voz que cura tudo, é a voz que salva. Obrigado, Senhor, pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Eliseu em hebraico quer dizer Deus é a salvação. E realmente a vida de Eliseu foi uma vida diferente, um homem diferente. O ministério de Eliseu foi um ministério muito forte. Milagres, por exemplo, era uma coisa básica no ministério de Eliseu. Ele era um homem exponencial, era um homem diferenciado, além do seu tempo. Só que esse episódio de 1 Reis 19, que é o chamamento de Eliseu, o chamado dele, ele ainda era um jovem, solteiro, trabalhador, ajudava seu pai, e não era uma família pobre. Se o pai tinha 12 juntas de bois, ou seja, 24 bois, para os padrões da época, era uma família bem abastada, era um bom agricultor, um homem de posses. E nesse dia, a vida de Eliseu mudou. O que eu acho interessante é que a Bíblia, ela dá alguns detalhes que, se você ler o texto rapidamente, você não se dá conta. Mas a Bíblia diz que ele tinha 12 parelhas de bois. Cada parelha de boi cumpria um papel no processo de agricultura. A primeira parelha abria a terra, a segunda parelha rasgava o solo, a terceira parelha vinha colocando sementes, ou seja, um processo inteiro, desde a abertura da terra até o fechamento do buraco, cada parelha cumpria um papel. E a Bíblia diz que ele tinha 12 parelhas, e quando Elias chegou, ele já estava na 12ª parelha, ou seja, ele estava praticamente terminando o trabalho do dia. Você já prestou atenção que Deus sempre chama pessoas ocupadas? Já parou para pensar que Deus nunca chama aqueles que estão sem fazer nada? Tem pessoas que estão de braços cruzados esperando um avivamento. Você vai morrer esperando. Deus nunca, na Bíblia, Deus nunca chamou. É o Davizinho. Os irmãos dele estão de boa, tomaram banho perfumado em casa para fazer o desfile, para ver quem é o rei. E o Davizinho está no pasto, cuidando das ovelhas. Os irmãos em casa, experimentando roupa para desfilar para o Samuel. E o Davi está no pasto, e Deus fala: eu não quero eles, não, eu não vejo como homem vê. Você, Samuel, você repara na altura, você repara na beleza. Eu não vejo como homem vê, eu vejo o coração. É impressionante. E Eliseu não estava só trabalhando, Eliseu estava terminando o trabalho. É como ele estava nos finalmente. É como se ele tivesse, depois de um dia inteiro de trabalho, chega Elias com uma capa. Isso é louco, é doido, irmão, é doido. O reino de Deus é coisa para doido. Ele está trabalhando, imagina cansado, suado, na 12ª parelha de bois. Imagine você administrar carro por carro de boi, plantar, sol, suado. E aí vem um homem do nada, sem falar uma palavra, vai perto dele, pega a capa, joga a capa nele e vai andando. Não tem conversa, não tem pregação, não tem diálogo, é um negócio doido. E aí ele sente a capa, e só quem já sentiu a presença de Deus mesmo sabe que algumas vezes você não entende, mas você tem que seguir, não é? Você sente assim, você fala: meu Deus está aqui. Não dá para explicar. Você está no carro, você está no trânsito, você fala: meu Deus está aqui. E aí é tão louco que Elias não convida Eliseu para ir com ele. Elias não chama, Elias não se apresenta. Ele joga a capa, e aí Eliseu sente a capa. Ele sente uma presença. E ele volta para Elias e diz: ei, eu posso me despedir do meu pai e da minha mãe? Eu posso dar um beijo neles? Que loucura! Que loucura! Não houve diálogo, não houve papo, apenas uma capa tocando um homem, apenas uma capa encostando nele. E esse toque, essa capa, faz o espírito de Eliseu ser convocado para uma nova vida.
convocado para uma missão. Ele não sabe nada sobre o futuro, ele não sabe nada para onde tem que ir, ele não sabe como vai ser, ele só sabe que ele não pode mais ficar onde ele está. Depois daquele toque, não dá mais para ser igual, não dá para eu fingir que nada aconteceu, não dá para lutar contra o que acabou de acontecer aqui na minha alma, não dá. Eu não sei explicar o que é, mas essa capa me tocou e eu não consigo mais ficar aqui. Eu sei que eu tenho que ir embora, eu tenho que me despedir. Só quem já foi tocado pelo Espírito Santo, talvez em um culto, e eu fico pensando o que leva uma pessoa a levantar sua mão no meio de um culto e aceitar Jesus, o que leva uma pessoa a entrar num aplicativo e dizer eu quero me batizar, o que leva uma pessoa a dizer eu não quero mais aquela vida que eu tinha e quero viver outra. Irmão, você pode passar 1 milhão de anos numa cadeira de sala de aula, alguém pode ler a Bíblia para você milhares de vezes, mas você só é capaz de largar tudo quando Jesus te toca. Não tem jeito, não é conversa de pastor, não é pertencer a uma igreja, só o toque do mestre é capaz de nos fazer largar tudo. E talvez você tenha lutado tanto, pastor, eu quero me firmar na igreja e não consigo, eu quero me firmar no reino de Deus e não consigo. Você só precisa de um toque, e um toque nunca mais a sua vida vai ser a mesma. E aí Eliseu toma uma decisão maravilhosa. Esse toque vem, mexe com ele, e de repente, de uma forma incrível, Eliseu chama Elias e diz: deixa eu me despedir dos meus pais. Porque todas as vezes que Deus nos chama, sempre é preciso seguir em frente, irmãos. É impressionante como o Evangelho nos convida a seguir em frente. A gente luta muito para seguir em frente, mas o Evangelho sempre é um convite para seguir em frente. E o que ele faz? Ele largou os seus bois, ele vai dar um beijo de despedida nos seus pais. Depois ele volta, mata os bois, desmonta os carros de boi, põe fogo, faz um churrasco, dá comida para o povo e vai embora. E a partir daí, a história desse camarada é marcada por uma vida de poder, milagre, provisão. O que eu acho lindo, irmãos, é que Eliseu, ele tinha laços com a sua família. Eliseu amava seu pai e sua mãe, os respeitava, porque você vê que na hora que a capa toca, a primeira coisa que ele diz é: eu posso dar um beijo nos meus pais? Eu posso me despedir dos meus pais? Eliseu era um homem de posses, ele era um homem rico, ele tinha emprego. Imagino que ele não trabalhava sozinho, outros funcionários também estavam lá, mas não sei, ele fez uma questão de desapegar de tudo. Sabe quando, o que eu imagino? Eu acho que ele falou assim: eu vou destruir tudo, eu vou queimar os carros de boi, eu vou matar os bois, eu vou destruir o meu passado, para que eu não tenha como ter uma tentação de voltar para cá. Eu vou arrebentar com o meu trabalho, eu vou arrebentar com os carros de boi, eu vou arrebentar com tudo. É como se fosse assim: eu vou seguir esse homem e eu não tenho chance de voltar. Eu não tenho chance. Se eu pensar em voltar, se eu desejar voltar, não tem mais nada. Não tem mais nada, eu arrebentei com tudo. E ele vai se despedir dos seus pais. Ele volta, faz como prometeu, mata os bois e queima o arado. Porque é isso que é evangelho. É isso que é vida com Deus. É isso que é um homem ser usado poderosamente com Deus. É virar as costas para tudo que você possui. A maioria das nossas dores vem daquilo que nós possuímos. A maioria das nossas angústias vem daquilo que nós guardamos e protegemos. E eu olho um chamado de um homem que foi exponencial, e ele, não é pouca coisa o que ele tem, é muita coisa, mas ele larga tudo por um convite que não foi nem verbal, não teve nenhum diálogo, não teve nada, foi apenas um toque. Será que nós temos a capacidade de largar tudo por um toque? A capacidade de nos despedir de uma velha vida por um toque?
Mas pastor, eu tenho coisas. Sim, você tem coisas, e dificilmente Deus vai chamar alguém que não tenha coisas. Pedro teve que largar coisas, Jesus teve que largar coisas para morrer por nós na cruz. O Evangelho é o reino de largar coisas para recebermos algo maior. E eu fico perguntando, por que Deus não chamou um desocupado? Por que Deus o chamou logo quando ele estava terminando o trabalho? A Bíblia diz que ele estava já na 12ª carreira de bois. E aí Davi me responde, por que Deus não chama pessoas desocupadas? Ou por que Deus não chama pessoas que não fazem nada? Por que Deus chamou Eliseu quando estava no auge do seu trabalho, terminando no dia? Por que não chamou no começo do dia? E aí Davi diz em 1 Crônicas capítulo 21, versículo 24, o rei Davi disse, porém, respondeu Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Por quê? Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Aquilo nem oferecerei que não me custe nada. Eu não vou dar ao Senhor que não me custe nada. Há um perigo em dizer sim para Deus, deixando coisas para trás. Há um perigo em dizer sim para Deus e não se despedir de coisas, lugares, pessoas. O próprio Jesus diz em Mateus 10:37 sobre família. E aqui eu não estou falando de abandonar, mas eu estou falando de organizar as coisas no seu devido lugar. Olha o que Jesus diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, o que diz a Bíblia? Não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Aleluia. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Deus nunca vai te chamar para algo que não te custe. A vida cristã custa. Servir a Deus custa. Viver milagres custa. Ter uma vida onde Deus cure as minhas feridas custa. Ser usado por Deus custa. Ter uma vida de triunfo custa. E esse é o problema. Nós nunca olhamos para os custos, sempre olhamos para os milagres. Sempre olhamos para aquilo que queremos, mas nós que não queremos nos desfazer dos carros de boi. Nós não queremos fazer um churrasco com aquilo que nos sustenta, porque nós sempre queremos um porto seguro. Porque vai que não dá certo, eu volto para cá. Nós sempre queremos um plano B, porque eu vou servir a Deus, mas se não der certo, eu volto. Não tem como voltar. Não tem como voltar, porque nada será igual como você era antes. Nada será igual. Eu amo Eliseu, porque a vida dele não era uma vida ruim. Era uma vida boa, era uma vida tranquila. E ele entendeu que existe um preço para pagar. Mas quando você olha para o preço que Jesus pagou por nós, o preço que somos convidados a pagar é tão pequeno. Quando nós olhamos para o amor de Cristo que nos foi entregue, aquilo que nos é exigido é tão pequeno. E eu fico me perguntando hoje, quantas despedidas são necessárias para nós hoje? Quantos lugares a gente tem que se despedir e dizer, eu não posso mais voltar para lá? Quantos carros de bois, quantos churrascos, quantas coisas eu preciso destruir para dizer, se der tudo errado, eu tenho que continuar mesmo assim, porque não tem volta. Não tem volta, eu vou destruir tudo. É como se eu apagasse do mapa toda a minha origem. Eu não estou dizendo de você se afastar dos seus pais, da sua mãe. Eu não estou dizendo de você sair do seu emprego. Mas eu estou querendo dizer que o seu chamado em Deus não pode ser igual a nada. Tem que ser estar acima de todas as coisas. No momento que Eliseu partiu, ele destruiu os laços com a sua velha vida. Quando ele partiu,
Ele rompeu os vínculos com o seu antigo trabalho. Ele rompeu os vínculos com a sua família. Ele rompeu um vínculo com tudo que ele era, para uma vida louca, doida, insana, uma vida de um toque. Mas quando você sente a presença de Deus, você é capaz de desapegar. E talvez seja esse o desafio. Você lê a Bíblia e não consegue desapegar. Você vem aos cultos e não consegue desapegar. Você ouve um monte de pregação e não consegue desapegar. Você vem e canta e não consegue desapegar. Você só desapega quando a capa toca em você. É quando a capa toca em você. Quando a capa toca em você, irmão, você para de fumar no mesmo dia. Quando a capa toca em você, você consegue bloquear quem você tem que bloquear no mesmo dia. É isso, não tem muita explicação. O reino de Deus não é o reino das coisas visíveis, mas é o reino daquilo que eu ouço na alma. É o que Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero dizer para você que a maioria das coisas que roubam a sua alegria são as coisas que você se apega. O que você se apegou? A quem você está apegado? O que você está abraçando até a morte, dizendo: isso é meu, é meu, se eu perder isso eu morro. Faça como Eliseu, taca fogo em todos os seus portos seguros. Taca fogo em tudo aquilo que você diz: é isso que me sustenta. Tacar fogo significa: eu não vou mais depender desse passado. Taca fogo, livre-se, seja livre. Eliseu disse: qual é o meu patrimônio? São os bois, será churrasco. Quais são o meu patrimônio? São os carros, vai virar lenha. Meu pai e minha mãe, vou beijá-los, mas é hora de partir. O que você vai levar, Eliseu? Eu vou levar a minha vida, eu vou levar a minha história, eu vou levar o meu fôlego. Deus está te convidando hoje a uma vida linda para você, a uma vida de projetos para você. Deus tem vida para você, Deus tem planos para você. E há uma capa que vai passar nesta igreja hoje, há uma capa que vai passar por aqui hoje. E a pergunta é: você terá a capacidade de me seguir? Esse homem segue uma capa. Esse homem segue uma capa e daqui a pouco ele está alimentando uma viúva. Esse homem segue uma capa e ele cura e ressuscita o filho de uma viúva. Esse homem segue uma capa e daqui a pouco ele multiplica pães. Esse homem segue uma capa e daqui a pouco ele está curando Naamã. Esse homem segue uma capa e daqui a pouco ele está mandando um machado que afundou flutuar. Esse homem segue uma capa e daqui a pouco a cidade de Samaria está totalmente rodeada. E Eliseu diz assim para o servo dele: abra os olhos, eu vou orar para que você veja o exército de anjos que está aqui. Porque quando você segue a unção e você entende que os carros de bois não vão te sustentar mais, a capa vai te dizer um novo caminho. Você vive um milagre. Quase tudo que se registra na vida de Eliseu é milagre. Quase tudo que acontece na vida dele é avivamento. Quase tudo que acontece na vida dele é sobrenatural. Quase tudo que acontece, pode ler 2 Reis, o livro inteiro é milagre atrás de milagre, é provisão atrás de provisão, é impossível atrás de impossível. E qual é o preço? O preço é colocar fogo nos carros de boi. O preço é destruir os bois. O preço é dar beijo na mamãe e no papai e dizer: eu estou amando meu Deus acima de todas as coisas. Eu estou indo e me tocou. Mas como é? E como é isso sua vida? E seus amigos? E sua história? E seu nome? E sua reputação? E como fica? Eu estou seguindo um chamado, não dá para explicar. Irmãos, até quando Eliseu morre tem milagre. A Bíblia diz que um ou outro cadáver foi jogado na cova de Eliseu, e o cadáver ressuscitou em tocar nos ossos de Eliseu. Até na sua morte, esse homem fez milagres. O que esse camarada tinha? O que ele tinha é que ele destruiu o seu passado para se tornar discípulo. E até que você destrua o seu passado, você não se tornará discípulo. Eu vou repetir: até que você destrua o seu passado, você não se tornará discípulo. Ele era rico, ele tinha um trabalho árduo no campo, ele era um homem disposto a servir, humilde. Mas todo homem que vive de avivamento é um homem acostumado com despedidas. Quando você servir a Deus, você vai ter que se acostumar com despedidas. Quem entrega a vida para Cristo não tem tempo para olhar para trás.
Você tem que ser tão bem resolvido, que você tem a capacidade de se despedir de quem quer que seja o tempo todo. Eliseu se despediu da família. Imagine o que ele disse para o pai e para a mãe. Pai, apareceu um homem lá, estava trabalhando, jogou a capa. Mas não sei, pai, eu tenho que ir atrás dele. Eu não sei. Alguns vão chegar em casa hoje e vão dizer: pai, eu não bebo mais, eu não fumo mais. Amigos, não me levem mais, não me convidem mais para usar droga. O que aconteceu? Não sei, rapaz, eu fui na igreja e eu senti algo diferente. E eu sei que é essa vida que eu quero para mim. Eu não sei, eu nunca li a Bíblia nenhuma vez, eu nunca peguei a Bíblia na mão, eu não sei nem direito quem é Jesus, só conheço Jesus da televisão, de Natal e Páscoa, mas eu estava lá no culto e alguma coisa me tocou, e eu sei que eu quero mais dessa vida para mim. Então eu vou jogar fora hoje, eu vou chegar em casa hoje, eu vou jogar o que não presta fora, eu vou jogar o maço de cigarro no lixo, eu vou jogar os guias fora, eu vou jogar livro fora, eu vou me desvincular de tudo, não tem como voltar. E se eu me arrepender, já era, eu já estraguei tudo, já estraguei as roupas que não devo mais usar, e eu vou começar, vou me despedir de que eu tenho que me despedir, mas acabou. A vida nova agora é seguir a capa. Ele se despediu da família, ele se despediu dos amigos, ele se despediu do seu trabalho, ele se despediu da sua convivência, ele se despediu da segurança financeira. Aquilo ali era o ganha-pão dele. Ele vai trabalhar com o que agora, meu Deus do céu? Ele vai ganhar dinheiro aonde? Ele não sabe. Ele matou tudo, o seu patrimônio ele botou fogo. Mas Deus sempre honra um homem que tem capacidade de se despedir por ele. O que é, pelo amor de Deus, que está tornando sua vida cristã pesada? Todo atleta, ele faz de tudo para levar o menor peso possível no corpo. É o tênis mais leve, é o shorts mais leve, é a camiseta mais leve, porque o peso vai tornar sua velocidade cada vez maior, mais lenta. Há um preço quando você não se despede. Eu vou te dar 2 exemplos. Saul, ele derrotou o seu inimigo, mas ele não destruiu. Repita comigo: há um problema quando eu derroto e não destruo. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. Mas Saul e o exército pouparam. Deus não mandou poupar, Deus mandou matar. Deus mandou destruir, mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram. Deus mandou eles destruírem totalmente os amalequitas. Deus mandou eles destruírem todas as pessoas, todo o gado, todos os animais, não deixar nada para trás. Mas ele desobedece. Por que Deus manda destruir? Porque Amaleque tinha maltratado o povo de Deus. Este era o juízo de Deus sobre os amalequitas, a destruição. Era a ordem de Deus. E Saul os derrotou, mas na hora de destruir, não destruiu. Na hora de matar, não matou. Observe que eles destroem o que é lixo, mas o que é bom, a carne, os tesouros, eles guardam. Eles poupam. E eles guardam o rei para se gabar. Ao invés de matar o rei inimigo, eles guardam o rei como um troféu. Eles brincam com aquilo que Deus disse. Eles mantêm as melhores coisas valiosas, como se eles dependessem daquilo. Todas as vezes que Deus te manda destruir algo, você derrota e não destrói, você paga um preço. Você paga um preço. É a mesma coisa que acontece com a gente, com as questões da carne. A gente vence um dia, vence outro dia, mas se não mata, a gente perde. Tem que despedir, tem que dizer tchau, acabou, eu não volto mais. Eu me lembro de Pedro. Quando Jesus chama Pedro, ele estava pescando, ele tinha uma comitiva de barcos, ele tinha uma empresa de barcos. Está lá em Mateus 19, 27.
E Pedro disse, o que ele disse? No 3, 1, 2, 3. Nós deixamos tudo, que será de nós? E em Mateus 4,19, e disse Jesus, sigam-me. Essa é a resposta. Só que no entanto, lá em João 21, não precisa abrir, quando Pedro tem um dia difícil, ele volta para o lugar que Deus o tirou. Porque se você partir e não destruir, também não dá certo. Repita comigo, se eu partir e não destruir, também não dá certo. Sabe por quê, irmão? Porque quando a dívida chegar, quando o desânimo chegar, quando você não tiver forças, quando você for contrariado, você vai querer encontrar sua velha vida de novo. Você vai querer pegar os carros de boi de novo. Você vai querer fazer o trabalho de antes. Você não tem como ter um lugar para descansar de final de semana. Eliseu, diferente de Saul e diferente de Pedro, Eliseu destrói todo o seu passado. Ele destrói para se tornar um profeta do Senhor. Eu quero desafiar você aqui hoje. Você que tem tido um incômodo, e eu sei que Deus está chamando você. Eu sei que muitos aqui têm sentido nesses dias um toque especial. É mais. Não dá para explicar. Mas de repente uma fome nasceu dentro de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sinto Deus me chamando. Eu sinto vontade de pregar. Eu sinto vontade de falar do amor de Deus. Eu sinto vontade de ser útil no reino. Eu sinto vontade de ser usado. Eu quero ser relevante. E eu não sei como, pastor, mas eu sinto. Eu sinto que eu posso dar mais. Eu sinto que eu posso orar mais. Eu sinto que eu posso mudar a história lá na minha empresa. Eu sinto que eu posso suportar as dores de um jeito diferente. Eu sinto. Mas não vai porque está faltando você dar um beijo nos seus pais. Não vai porque está faltando você dar um beijo nos seus filhos. Não vai porque está faltando você dar um beijo nos seus amigos e dizer, eu estou indo. Não vai porque falta você queimar os carros de boi. Não vai porque falta você tirar esse apego que você tem. E é esse apego que está trazendo angústia. É esse apego que está destruindo a obra de Deus. Você vem aqui, ora, chega em casa, já está chorando de novo, porque o seu medo de perder está te destruindo. E Deus manda eu te dizer hoje, taca fogo nos bois, destrói os carros e segue o meu toque, e eu te farei profeta, eu te farei discípulo, eu te farei homem usado. Dê adeus ao seu passado, dê adeus às suas garantias. Pastor, eu não sei como vai ser. Esse dar adeus é dizer o seguinte, nada mais me magoa, nada mais me para, nada mais me aborrece, eu estou no alvo. É como cantava o R.R. Soares na televisão, estou seguindo a Jesus Cristo. Lembra dessa música? Atrás não volto não, é isso, não tem como. Eu vou queimar tudo, eu vou deixar tudo para trás. Mas pastor, como vai ser? Vai ser maravilhoso, porque eu estou seguindo uma voz que me cura, eu estou seguindo uma voz que me liberta, eu estou seguindo uma voz que me ajuda, em nome de Jesus. Qual é o seu apego nesta noite, em nome de Jesus? O que é que tira o seu sono? O que é que destrói as suas noites? O que é que te faz chorar? Se não for a presença de Deus, taca fogo. Irmãos, nenhum ser humano, nenhum lugar é mais valioso do que seguir a Cristo. Nada é mais precioso do que o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu vou dizer de novo, nada é mais precioso do que o chamado que Deus tem para a sua vida. Você que está em casa, nada é mais precioso, nem a empresa mais valiosa, nem a amizade mais longínqua, nem o relacionamento mais íntimo, nem a história mais linda. Nada é mais valioso. E você pode ouvir eu pregar isso 10 vezes, isso só vai fazer sentido quando a capa tocar em você. Quando a capa tocar em você, os olhos abrem. Quando a capa tocar em você, você tem os pés na terra e a cabeça no céu. Quando a capa toca em você, nada
nada mais faz sentido, o carro de boi não é mais importante, o boi não é mais importante, a agricultura não é mais importante, o pai eu amo, a mãe eu amo, mas em primeiro lugar eu tenho que seguir a minha voz, porque essa capa fala da minha origem. Essa capa, eu não vim de um ato sexual do meu pai e da minha mãe, não. Eu fui projetado como o sonho de Deus, eu fui projetado para ser dele, eu fui projetado para servi-lo, e quando a capa toca, o meu espírito acorda e lembra quem eu sou de verdade. Ei, irmão, nós não fomos feitos para sermos quaisquer um, não. Deus está te chamando, Deus está te chamando. Cuidado com os seus pensamentos, porque quando a capa toca, você vai ser obrigado a pensar diferente. Cuidado com o que você pensa, cuidado com os seus olhos, cuidado com os seus olhos. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra. Observe o que você tem visto, cuidado com os seus ouvidos. Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque nem todos ouvem. Muitos escutam, mas não ouvem de verdade. Cuidado com a sua boca, com o que você tem dito. Cuidado com o seu coração, cuidado com as obras das suas mãos, o que você tem de fato produzido. Cuidado com os seus pés, os lugares para onde você tem pisado. Eu encerro dizendo: e aí? O seu coração hoje tem mais medo ou mais amor? Dúvidas ou fé? Alguns estão namorando a fé, alguns não faltam na igreja, mas sempre tem mais dúvidas do que certezas. Na hora de se entregar, na hora de se lançar, na hora de mergulhar sua vida no altar de Deus, sempre diz: eu estou pensando, eu tenho muito a perder, o que vão pensar? Eu tenho bois, eu tenho uma história, eu tenho família, minha mãe não é evangélica, meu pai não é evangélico, meu tio não é evangélico, minha família não vai me aceitar. E Jesus diz: então você não é digno, você não é digno de ser meu discípulo. Eu sinto muito, fique aí cuidando dos seus bois, porque aquele que me segue, ele não tem problema em aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, pelo meu nome. Ele não tem problema de largar tudo pelo meu nome. E aí você diz: mas eu não vou me sentir só. Mas pastor, se eu comprar uma briga por amor a Deus, o que será de mim? A hora que você sentir o toque da capa, você nunca mais vai ter medo. Você nunca mais vai ter medo. Fala para o seu irmão: vamos? Vamos? Vamos nos despedir de alguma coisa nessa noite? Vamos colocar fogo no carro de boi nessa noite? Vamos fazer um churrasco para todo mundo? E o que é esse churrasco é de comemoração do quê? Eu estou indo embora. Eu estou saindo dessa vida medíocre de reclamar. Eu estou saindo dessa vida medíocre de ficar cuidando da vida dos outros. Eu estou saindo dessa vida medíocre de ficar em casa olhando para o teto sem fazer nada. O que você vai ser? Eu estou seguindo aquilo que me tocou. Eu estou lembrando de quem eu sou. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Que quando você ama, quando de fato você ama, nada mais importa. Quando você ama algo de verdade, nada mais importa. Cansaço não importa, dor nas costas não importa, dor de cabeça não importa. Repita comigo: quando você ama, nada mais importa. Você sabe por que Eliseu largou tudo? Porque ele amou aquele toque. Ele quis dizer: não é possível que esse toque nunca mais esteja perto de mim. Eu quero viver nesse toque, eu quero estar perto desse toque, eu quero acordar com esse toque. O que eu acabei de sentir não pode ser só hoje. Quando você ama a Deus, nada mais importa. E talvez hoje seja um dia de você dar um belo grito para a vida, para o demônio, para o capeta, para o Satanás, dizer: olha, eu amo Jesus e nada mais importa. Nada mais importa. Roubaram o meu carro, nada mais importa. Mexeram nas minhas coisas, nada mais importa. Perdi, nada mais importa. Ame ao Senhor e nada mais importa. Em Gálatas capítulo 5 versículo 6 diz que a fé não vem de você gritar, a fé não vem de você dar um soco no vento, a fé não vem de você fazer cara de mal. A fé vem pelo amor, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo efeito do quê? Do amor. Quando você ama a Deus, você tem fé. Você só consegue largar tudo se você amar Jesus. Amar.
Amar ao Cristo que deu a vida por mim. Amar. Amar. É quando você quer desistir, e aí você o ama. O ama. Eu te amo, Jesus. Eu estou cansado. O amor, porque a fé atua pelo amor. E o que é a fé? Hebreus 4:18. Hebreus 11:1, perdão. A fé é a certeza. Fala comigo. Quando eu amo, nada mais importa. E a fé vem pelo amor. E o amor, que é a fé, é uma certeza. E qual é a certeza? 1 João 4:18. Que o verdadeiro amor, vamos ver juntos no 3? No amor, ao contrário, o perfeito amor. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo. Você acha que eu tenho medo de vender meus carros de boi? Você acha que eu tenho medo de tacar fogo em tudo? Eu amo. E quando eu amo, não há mais medo. Não há mais medo. Então, se você precisa de fé para se despedir de algo hoje, se você precisa de fé para dar uns beijos de despedida em alguém, dizer, foi bom enquanto durou, mas eu estou indo. Eu estou indo. O que aconteceu naquele culto, rapaz? O que aconteceu naquele culto? Eu sei que a capa tocou em mim. Mas o que o pastor pregou? Não sei muito o que o pastor pregou não, mas eu senti um toque que não dá mais para viver sem ele. Tchau, tchau, eu estou indo. Quem quiser vir que venha, mas eu estou indo atrás desta vida que supre, esta vida que cura. Daquela hora em diante, em João 6,66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O que é que você tem que se despedir para voltar a orar de forma decente? O que é que você tem que se despedir para adorar a Deus de forma livre? O que é que você tem que se despedir para cantar de uma forma que o céu desça e nada mais importa? O que é que você tem que se despedir para que o medo saia da sua vida? O que é? Desapega, despeça-se e não volte nunca mais. Quais são os lugares que você não vai mais pôr o pé ali, não vai mais pôr o pé, não vai mais tocar? Despeça-se, essa é a voz de Deus. E eu sinto que Deus vai tocar em você nessa noite. Eu amo até a morte de Eliseu. Quando Eliseu fica doente para morrer, a Bíblia diz que ele não questiona Deus. Ele não ficou amargo, muito pelo contrário, ele continuou sendo um profeta até o dia da sua morte. Eliseu morreu com 60 anos de idade, morreu novo. E o ministério dele sempre foi muito abençoado, e ele foi um homem cheio do Espírito Santo até o dia da sua morte. E como eu já tinha dito antes, um homem que deixou um legado, porque mesmo depois da morte ele comunicou vida. Jogaram um defunto na sua cova e o defunto ressuscitou. Será que se alguém, depois que a gente morrer, tocar na nossa história, pode ter vida? Já pensou quando você não estiver mais aqui e alguém lembrar de você, e a pessoa lembrar da sua história e falar: porque eu lembrei da história dele, eu estou ficando esperançoso, porque eu lembrei de como ele viveu, eu estou sentindo vontade de viver também. Quando Deus chamar você, as pessoas sentirão sua falta? Ou a sua história as tornará vivos? A única forma de você ser totalmente tocado por Deus é você se despedir dos seus pais, dar um beijinho neles e dizer: eu os amo muito, papai, mamãe, irmã, irmão, mas eu tenho um amor maior a partir de hoje. Meu marido, eu te amarei muito tempo, mas eu tenho um amor maior que o seu hoje. Empresa, eu não dependo mais do seu resultado para eu servir a Deus. Se eu faturar milhões ou se você quebrar,
é carro de boi e boi. Vou fazer churrasco do mesmo jeito. Namorado, namorada, eu gosto de você, eu te amo, mas não tem como comparar o que eu sinto pelo meu Deus. Eu vou seguir o toque. Ou você vem junto, ou beijo. Tchau. Porque hoje eu estou me despedindo. Hoje eu estou me despedindo para nunca mais voltar. Tem um lugar que você não vai voltar nunca mais a partir de hoje. Eu queria que você fechasse os olhos. Tem algo que a gente tem que se despedir nessa noite. Tem um carro de boi que tem que ser lenha hoje. Tem que ser tacado fogo. Tem.
In the haze of neon dreams I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It is such a world where we collide. You love the rhythm in my mind, in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It is such a world where we collide. You love the rhythm in my mind, in my mind. And in silence between the beats I find your voice. In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay. Echoes of